Bora lá, hein? Olá, pessoal, boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho, aqueles minutinhos, né? 2, 3 minutinhos aí para o pessoal ir chegando aos pouquinhos, para a gente iniciar mais uma edição da nossa Webinar de Saúde. Sejam bem-vindos. Vamos chegando, vamos aguardar. 16h03 a gente inicia pontualmente. Olha, tá chegando mais gente, viu, doutor? Aí, aumentando. Será que hoje vamos ter recorde de público? A O Lai teve tema recorde está... de manhã. De manhã ela teve recorde. O assunto é maravilhoso, né? Vamos ver se o pessoal vai participar, interagir. Hoje tem um novo formato, né, de interação bem bacana, então a gente está sempre trazendo novidades para vocês, espero que vocês gostem, né? Vamos aguardar só mais um minutinho para o pessoal entrando e a gente já dá sequência aqui ao nosso tema. Então, Ok. vamos lá, né? Nossos 3 minutinhos de lei, né? Para aguardar aí o pessoal entrando. Conforme eles forem entrando, a gente vai fazendo aqui a chamadinha, né? Então, mais uma vez, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Webinar de Saúde, né? Como eu falei para vocês, agora para a gente melhorar a nossa interatividade, para essa edição em especial, a gente gostaria muito da participação de todos, para que a gente se conheça um pouquinho melhor e a partir do momento que a gente for fazendo a discussão do nosso tema, a gente vai utilizar algumas coisinhas que vocês vão trazer para a gente aqui. Então, eu vou projetar minha tela, eu gostaria que vocês respondessem, tá? Um questionário, é muito simples, muito rápido, para a gente ir se conhecendo, tá? Quais são as instruções? Peço que vocês apontem a câmera do celular de vocês para esse QR Code ou entrem nesse site www.mente.com e utilizem esse código, tá? Para cair nessa página de perguntas. Por favor, espero que todos respondam. Nossa, já tem algumas curtidas. Vamos lá. Eu vou, quando todos estiverem ok aí, posicionadíssimos, eu vou passar para a próxima tela para a gente ir respondendo esse questionário, para que a gente se conheça e vocês entendam também um pouquinho mais do tema que a gente vai abordar hoje, tá? 22 curtidas, a gente tem 53 participantes. Vamos ver se todo mundo vai entrar aí no Mente para responder os nossas perguntinhas. Vamos lá, apontem a tela ou entrem no site, coloquem o código. Olha, 30 pessoas. Vou passar aqui para as próximas perguntas, tá? Para que vocês vão responder. Então, o tema da nossa webinar de hoje é o mito da Mulher Maravilha e a relação com a sua saúde, né? E hoje a gente quer conhecer vocês, então vamos lá responder a primeira perguntinha.
Você se enxerga como uma Mulher Maravilha? Sim ou não? Vamos lá. Olha, sim, não, mais não do que sim. Vamos lá. Olha, tá aumentando sim. Ixi, tá quase empatado, hein? Não, não, não tá ganhando força. Próxima pergunta. Você tem dupla jornada, né? Consegue conciliar trabalho e família? Vamos lá. Olá, o pessoal está pedindo para colocar o link novamente. Só explicar o link, www.mente.com, é isso? www.mente.com. Isso. Coloca Mente o com I, tá, código pessoal? que eu não gravei. Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui para o outro slide, só para o pessoal ir colocando aí. Aí, Isso. pessoal, aponta a câmera do celular para o QR Code ou entra no site e coloca esse código, tá? 21517638. Vou passar para a próxima pergunta. Essa aqui já foi respondida, né? Tivemos mais não do que sim da Mulher Maravilha. Ó, tá chegando mais algumas. E empatou. Eita, empatou. Olha, 20 e 21, Tá, não. empata, empata, desempata, empata. Empatou. Agora empatou. Agora a próxima perguntinha. Se vocês têm dupla jornada, né? Trabalho e família. A maioria das respostas sim, né? 33 sim, não. Então, muitas meninas que estão aqui presentes hoje têm essa dupla jornada, né? De trabalho e família. Vamos para a próxima pergunta. Em algum momento você se sente sobrecarregada com essa jornada? Nossa! Oh, não, tiveram 2 nãos ali para dar uma quebrada no sim. Maioria sim. Maioria esmagadora, sim, né? Se sentindo sobrecarregada com essa dupla jornada, né? E a última perguntinha desse primeiro bloco, né? É como você se sente hoje com relação à sua saúde? Você acha que prioriza a sua saúde, está com tudo em dia, ou não está priorizando a sua saúde e sente que precisa se cuidar mais? Olha, não priorizo, tá? Não sei se eu fico feliz, se eu fico triste com essas respostas, porque a sinceridade é melhor do que tudo, né? Mas só de saber que a maioria das pessoas não estão priorizando a sua saúde, esse é um ponto extremamente importante, é um ponto que a gente vai tratar aqui hoje, né? É um dos nossos questionamentos, um dos nossos temas, né? E essas perguntas servem para nos nortear mesmo com relação ao que a gente vai discutir hoje, né? No mês em que a gente reflete sobre as questões de cuidado e de prevenção com relação à saúde da mulher, a gente resolveu trazer à tona, nessa 10ª edição da Webinar de Saúde, questões voltadas também para o universo feminino, né? A Mulher Maravilha é aquele sinônimo, né? Aquela super-heroína das histórias de quadrinhos, conhecida pela sua força, e é um dos maiores ícones da cultura pop do gênero feminino e inspira muitas mulheres, né, e de todas as idades. Entretanto, né, pessoal, atingir aí essa perfeição dessa guerreira tornou-se um problema para a maioria das mulheres mortais que somos, né? Que precisam desempenhar aí na sua vida múltiplos papéis. Entre esses papéis, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, da comida, trabalhar fora, estudar, né? E isso pode ser muito mais complexo do que parece, né? Afinal, a sociedade ela exige muito da gente esse tipo de comportamento, principalmente das mulheres. E essa sobrecarga dessas responsabilidades acaba gerando em nós, né, uma exaustão tanto física quanto mental. E essa é a chamada Síndrome da Mulher Maravilha. Então, é sobre esse tema que iremos falar hoje, discorrer hoje. Lembrando que esse termo Mulher Maravilha
né? Não é utilizado para associar a uma doença. Essa síndrome não é uma doença, né? Mas é utilizado para explicar esse tipo de comportamento que algumas mulheres querem exercer. E para isso a gente tem hoje 2 convidados especialíssimos na nossa Webinauper, né? O doutor Gilberto, que já é nossa figurinha carimbada, que vai trazer um pouco mais sobre esses aspectos, né, envolvendo a questão da saúde, vai explicar para vocês o que é a Síndrome da Mulher Maravilha, e a Tayane, né, que é a nossa gerente executiva de relacionamento, que vai trazer um depoimento aqui sobre as questões que ela passou com relação à sua saúde, como ela desempenha esse papel, se ela se enxerga nesse contexto de Mulher Maravilha, né? Então, eu espero que vocês gostem, participem, interajam aqui com a gente, podem mandando as perguntas no chat que eu vou passando aqui para o doutor, tá? E é isso, doutor, pode se apresentar e falar para a gente um pouquinho mais sobre essa síndrome, tá? Então, tá bom. Bom, boa tarde para todo mundo aqui da Alper. A gente está animado aí para essa palestra, né? Convidada também, com a Thay também, que a gente conhece há muito tempo. Bom, gente, é o seguinte, no mês de outubro, né? A gente está comemorando aqui, então, o Outubro Rosa. Então, a gente traz à tona as questões voltadas para o universo feminino, né? No entanto, a gente não pode fechar os olhos para os sofrimentos e dores que afetam diretamente a sua saúde mental. O que a gente vai falar agora aqui, como a Lai falou agora, né? A Síndrome da Mulher Maravilha. O que é? É um tipo de padrão comportamental que afeta diretamente o emocional da mulher. Causa sérios problemas de saúde, ferindo o equilíbrio mental delas e também afetando as suas relações ao longo da vida. Quando a gente fala em Mulher Maravilha, sempre vem à mente a imagem da heroína, que resolve tudo, todas as questões, né? Mas será que a mulher nasceu para desempenhar esse papel da Mulher Maravilha? E quais os riscos que ela entende que precisa viver esse personagem no dia a dia, né? Bom, aí a gente tem alguns detalhes, né? Essa síndrome, ela se caracteriza quando a mulher quer dar conta de tudo e de todos. Vocês devem ter vários e vários exemplos nesse sentido, tá? Então, ela se sente pressionada com as suas multitarefas, ainda assim ela arrasta consigo uma bagagem cheia de culpa, cobrança, né? A gente pode ter um desvio comportamental, ela começa a ter compulsão, ela quer ter controle de tudo, né? Em consequência disso, ela pode perder a sua feminilidade, a sua sensualidade, a delicadeza, e aí tem vários problemas, né? Eu tenho uma citação que é legal do Freud, o pai da psicanálise, né? Que ele diz que somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos ferro. Então, coloca isso no dia a dia da mulher, né? Então, normalmente, a sensação dessa Mulher Maravilha, entre aspas, né, caracteriza por uma constante sensação de vazio, né, cansaço relacionado a um estresse. Aí a pessoa fica naquele perfeccionismo exacerbado e quer fazer tudo certo. Só que, assim, na mulher, mantém a mulher sob um estresse direto, né? Ela parece um robozinho. E aí a gente tem alguns sinais, né? Então, eu vou falar para vocês alguns sinais em que a gente pode se colocar nesse problema da síndrome da Mulher Maravilha. Então, quais são esses sinais? A gente tem ansiedade, alteração de memória, agressividade, dificuldade para relaxar, distúrbio do sono, exaustão, irritação, impaciência, sensação de vazio, sentimento de culpa, síndrome da pressa, sentimento de estar sempre devendo. Então, a pessoa está lá e fala, nossa, eu estou devendo esse negócio, tensão muscular, dor de cabeça, transtorno cardiovascular, ou seja, uma hora ela está com a pressão alta, outra hora ela está com a pressão baixa, transtorno alimentar, chegando no máximo que é a depressão. Agora, para a gente poder reverter tudo isso, né, a gente tem que ter algumas mudanças no pensamento da mulher que está acostumada a carregar tudo nas costas, né? Então, primeiro, a gente tem que se aceitar como ser humano. Então, todo ser humano também não é perfeito, né? A gente tem as suas falhas, né? Agora, a gente não chega nunca à perfeição. Agora, entender que o equilíbrio da vida profissional, pessoal, a gente tem que fazer esse equilíbrio estar adequado, tá? Então, a mulher não pode deixar de cuidar de si mesma, né? Se considera na parte de exercício,
a parte de procurar o médico. Normalmente a mulher já procura o médico mais que o homem, né? Então ela tem essa prerrogativa de procurar sempre o gineco uma vez por ano para fazer seus exames preventivos, tá? E agora, a gente tem que entender que nessa situação de mulher, ela pode fracassar, ela pode perder. A gente não consegue ganhar sempre, né? Então, a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas tem que começar a colocar um freio em relação a isso, né? Saber colocar as tarefas nos lugares certos. Não dá para fazer isso agora? Não dá, acabou. Tem chance de fazer? Ok, fez. Mas a gente não pode ter a ideia de que a gente é poderoso, a gente pode tudo. Não, uma hora o corpo fala mais alto, a saúde fala mais alto e a gente pode cair. Agora, o pulo do gato realmente é evitar essa sobrecarga, né? E trabalhar principalmente o autoconhecimento. Isso que é muito importante na gente. Saber se autoconhecer, saber o que é bom para a gente, o que não é, o que está forçando a gente, o que não está, né? Deixar a nossa cabeça um pouco mais leve, né? Então, tudo isso a gente tem que saber controlar. E a gente, né, como pessoa, nós somos cobrados, a gente se autocobra, né? A gente tem uma cobrança real. Agora, a gente não pode entrar na vibe do mundo. Hoje, principalmente, nesse mundo aqui que está, ultimamente, os últimos meses, principalmente por causa da política, nós estamos entrando numa neurose, né? É um contra o outro contra um falando que está certo, o outro falando que está errado. Então, tudo isso ajuda a gente a ter esse problema de não controlar realmente a nossa saúde, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é o equilíbrio emocional, relacionado ao quê? A ansiedade, né? Então, isso é importante para a gente fazer o quê? Organizar, planejar, fazer o autocuidado. E também, além disso, né, a gente tem que se preocupar com nosso sistema imunológico. Hoje até o pessoal pergunta para mim, poxa, como é que eu faço para eu ter uma imunidade melhor, né? Primeira coisa é uma boa alimentação, né? Fazer a alimentação em horários corretos, uma boa noite de sono também faz parte, né? Para regular os nossos hormônios. Quanto mais a gente dorme, mais esses hormônios ficam regulados, tá? Então, a gente tem que ter esse controle na alimentação, controle mental, controlar as nossas emoções, saber aquele momento que está com raiva, de você ter aquele momento de ficar mais calmo, né? A gente até brinca, né? Que a gente sempre fala nas nossas palestras, o 4-7-8, né? Que é inspirar em 4 segundos, segurar essa respiração em 7 e expirar em 8 segundos 10 vezes, porque daí você vai estar mais tranquilo, você vai estar mais calmo. Ou uma meditação também. Então, essa meditação ajuda também, né? Então, essa meditação de 5 minutos, pelo menos, por dia, vai ajudar a gente, pelo menos, a ter uma consciência do que vai ser feito durante o dia. Não adianta carregar o mundo nas nossas costas, porque um dia esse mundo cai em cima da gente, tá? Então, a Mulher Maravilha é apenas um personagem dos quadrinhos e filmes, tá? Hoje, as mulheres estão ganhando muito espaço, né, dentro da sociedade, né? E elas têm que saber que esse ganho de conquista, a gente tem que saber usar muito bem a nossa saúde mental, física, para a gente poder estar atuando realmente adequadamente, tá? Então, a exigência da perfeição faz com que o foco seja apenas no que falta e, de certa forma, instiga uma necessidade eterna de se comparar ao outro. A gente não tem que se comparar ao outro. Nós temos que ser nós mesmos, né? Olhar para a gente e ver até onde a gente pode. O que não der para fazer, não vai ser, não adianta a gente fazer nada. Então, a gente tem que se autocontrolar e saber tanto a parte de relacionamento da família, a saúde e trabalho, nós temos que fazer um equilíbrio dessas ações para a gente não sobrecarregar. Não existe a Mulher Maravilha, como a gente falou aqui, somente no cinema, né, nos filmes, nos quadrinhos, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência. Tendo tudo isso na mão, a gente vai chegar do outro lado. Agora, se você se sentir realmente que está com esses sintomas, a gente tem que procurar ajuda. Ajuda médica, ou de psicólogo, ou de outra pessoa que possa te ajudar, seja o seu companheiro, sua companheira, para poder ajudar nesse mundo tão tribulado que está ultimamente, né? É isso, lá. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido o que é uma Mulher Maravilha. Perfeito, Doc. E só para complementar as suas falas aí com relação a como mudar, né,
com relação a essa síndrome da Mulher Maravilha, esses sentimentos, a esses sinais e sintomas, né, relacionados a tudo, essa sobrecarga, né? Para dar conta de tantas coisas, as mulheres, elas primeiro precisam cuidar de si mesmas, né, primeiramente. E quando eu estava dando uma estudada com relação à síndrome da Mulher Maravilha, com relação ao tema, eu achei um discurso assim perfeito, né? Uma pessoa utilizou aquele exemplo, né? Um bom exemplo é aquela mensagem que a gente escuta dentro do avião, né? Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Caso esteja acompanhada de alguém que necessite da sua ajuda, coloque a sua máscara de oxigênio antes em você, para depois você conseguir ajudar as outras pessoas. Então, assim, eu acho que esse exemplo é muito pertinente quando a gente fala da síndrome da Mulher Maravilha, né? Porque mulher, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Então, assim, se cuide antes, porque se a gente não se cuida, a gente não consegue fazer nenhuma das nossas atividades cotidianas, básicas e simples, né? A gente precisa entender que a nossa saúde é o maior bem que a gente tem na nossa vida, né? Sem saúde, a gente não é nada, a gente não consegue realizar nada, a gente não consegue cuidar dos nossos filhos, a gente não consegue ter disposição para trabalhar bem, a gente não consegue estudar, né? Simplesmente um corpo adoecido, ele não dá conta das suas atividades básicas, né? Então, essa é a principal mensagem que a gente quer trazer para vocês nesse Outubro Rosa, trazendo esse foco da prevenção da saúde da mulher, principalmente com relação aos exames preventivos, ao diagnóstico precoce do câncer de mama, que vocês se cuidem, que vocês entendam que a gente não precisa ser perfeita, que a gente não precisa dar conta de tudo, né? E que a gente tem que ser protagonista da nossa própria saúde, né? Ter consciência de cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, buscar ajuda quando se fizer necessário, porque às vezes sozinha a gente não consegue, tá? Então compartilhem, dividam essa experiência, essas angústias, se vocês estão se sentindo sobrecarregadas, como na nossa pesquisa de saúde aí que a gente fez prévia, apontou que muitas de vocês se sentem sobrecarregadas com essa dupla jornada, que vocês não estão se cuidando, e vocês têm noção que vocês não estão se cuidando, esse é o primeiro passo, né? A gente precisa ter essa atitude para começar a mudar as coisas com relação à nossa saúde. Então, essa foi a nossa principal mensagem desse mês. A gente não queria falar especificamente de uma doença, né? Mas a gente quer falar de prevenção, de cuidado, de ação, porque também não adianta a gente falar e a gente não colocar o que a gente fala em prática. Então, a gente quer que vocês saiam daqui hoje, dessa nossa webinar, com uma outra cabeça, com um outro olhar, para vocês mesmas, né? E não achem que isso é egoísmo, porque está longe de ser egoísmo. Isso é autocuidado, né? E agora a gente vai ouvir um pouquinho do depoimento da Thay, né, Doc? Vamos ver se a Thay se identifica aí na síndrome da Mulher Maravilha ou não. Thay, você é Mulher Maravilha ou não, hein? Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite, em poder participar aqui com vocês. Quando me trouxeram um convite, fiquei surpresa, porque respondendo a pergunta do Doctor, falar de Mulher Maravilha, superpoderes, eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu acho que existe uma metáfora aí. Como você vai encarar essa metáfora quando se diz Mulher Maravilha? Eu vi que no começo da pesquisa que a Lai fez, ficou bem dividido em algumas realmente se sentirem a Mulher Maravilha e outras não. E isso vai muito do ponto de interpretação, eu acho, que da pergunta. Porque todas, sim, são maravilhosas, e maravilhosas com o que elas conseguem entregar dentro do dia a dia, mesmo dentro dos fracassos, que por fim, dos percalços que a gente tem no meio do caminho para conseguir alcançar todos os nossos objetivos. E aquelas dali que entenderam a pergunta como ser Mulher Maravilha dar conta de tudo. E realmente, ninguém dá conta de tudo. Né? Eu falo que toda mulher ela é multipapel, ou seja, nós somos esposas, mães, profissionais, para quem trabalha fora. Eu falo que eu sou mãe,
da minha filha, da Mel, que fica lá em casa, mas eu também sou mãe da minha equipe, ou seja, da equipe que trabalha comigo, que são aquelas pessoas que eu também vou ter o cuidado, que eu vou acolher, que eu vou orientar. Eu sou filha, né? Eu sou neta, e então, assim, existem inúmeros papéis, e realmente é muito difícil a gente conseguir conciliar tudo isso. Eu já cheguei, doutor, a calcular, olha que loucura, mas a calcular a quantidade de horas que eu ficava com a minha filha por ano. E aí me cobrava, porque é um absurdo se você, óbvio, isso antes da pandemia, quando a gente ainda não tinha home office, mas se você colocar isso no papel, porque efetivamente eu quase não ficava com ela, né? E depois eu comecei a perceber que não era esse o caminho da cobrança que eu tinha que ter. A cobrança ela estava muito mais vinculada à qualidade do momento que eu tinha com a minha filha, para que, consequentemente, eu fosse a Mulher Maravilha e superasse as expectativas dela como mãe, né? Que eu estivesse ali disponível, enfim, sempre que ela precisasse, mas que aqueles poucos momentos, aquelas poucas horas que nós tínhamos, que eu chegava, tinha que dar banho quando ela era pequena, e aí já tem horário para dormir, e aí a gente fica tão pouquinho que você vai se cobrando, você fala, nossa, eu trabalho para dar de tudo, mas efetivamente também não estou aqui na figura pessoal. E aí a gente vai entendendo muito disso com o tempo. Então, oi. Com relação ao que você está falando do seu tempo, né? E você, nas perguntas que a gente falou aqui, se você se preocupa com a sua saúde ou não, né? Que é um outro ponto importante, né? Você tem depoimento em relação a isso, né? Tenho. Na verdade, eu tenho um histórico familiar aí de oncológico, né? Onde praticamente aí algumas pessoas muito próximas da minha família passaram por um histórico de câncer e que faz com que todo mundo fique ali um pezinho atrás, com um receio, né? Sabendo que existe, de certa forma, uma predisposição genética. Então, eu sempre fui muito regrada no que diz respeito ao autocuidado. E aí está muito vinculado ao que a Lai falou. Eu sempre pensei que, poxa, se eu não conseguir me cuidar, eu não vou conseguir cuidar dos outros. E são tantos outros que estão vinculados à minha caixinha que eu preciso realmente ocupar e ter o meu espaço que seja dos meus exames preventivos, da minha academia, né, do meu salão, enfim, daquele momento com as minhas amigas e com o meu marido como um casal. Mas são várias caixinhas que você fala, nossa, mas como que você vai arrumar tempo para tudo? Se organizar, a gente consegue encaixar, né? Você não vai fazer, talvez, na periodicidade que você gostaria, você talvez não vai fazer no horário que você gostaria, mas, de novo, se a gente se esforça um pouquinho, a gente consegue encaixar essas caixinhas. E voltando na questão dos preventivos, eu tenho, né? E aí o doutor acompanhou comigo na época, um momento no qual eu estava realizando meus exames preventivos como de praxe, e a minha ginecologista, na época, ela falou, olha, eu vou pedir exame de tireoide porque é algo que ninguém pede, fica meio perdido, e acho importante. E eu falei para ela, super tranquilo, não tenho problema para emagrecer, nem para engordar, nunca tive nenhum problema para dormir, enfim. Então, achei que nunca teria um problema vinculado à tireoide. E quando eu fiz o ultrassom e levei todos os resultados a ela, ela viu que tinha alguma coisa diferente ali. E dali ela, então, me direcionou para o endócrino, que foi diagnosticado aí o câncer de tireoide. Então, tive, né, um câncer, um tratamento, o qual eu tive que fazer um procedimento cirúrgico, com muitos medos, pensando que eu tinha uma filha ali de 5 anos na época, então super dependente, quem vai ficar, mas eu vou internar, e como eu vou fazer o tratamento, o que vai acontecer? E aí é muita questão da autoestima que está vinculada à mulher, né? Então eu vou engordar, eu vou emagrecer, meu cabelo vai cair, o que vai acontecer? E óbvio, né, a questão da sua saúde mental é o que rege e é o que faz com que tudo se encaixe e caminhe, né? Então, ter o autocontrole, conseguir ali, de certa forma, entender que era um momento de que aquilo estava acontecendo comigo para me ensinar algo, para me trazer e para que eu pudesse me fortalecer, sem dúvidas, foi, acho que, o caminho para que o meu tratamento fosse o mais leve possível, né? Tanto para mim, como para os meus familiares, as pessoas que estavam ao meu redor. Foram duas coisas importantes.
o preventivo que você fez, que foi precoce, né? Você pegou exatamente uma lesão precoce, e o tratamento também, o tratamento não foi agressivo, porque você foi precocemente diagnosticada. Então, aqui junta tudo uma coisa só, gente, que a Thay falou é importante. Tempo a gente faz. Então, tempo a gente faz. Você fica 1 hora lá no TikTok, lá, você pode muito bem marcar uma consulta, fazer o exame, passar no médico. Esse é um ponto. Então, e ficar no TikTok na recepção, né, doutor? Na recepção, pronto. Mas aí você fez. A outra coisa, ela soube dividir. Então, isso é questão de você sentar e ver o que é prioridade, o que não é prioridade, o que eu tenho que é importante, o que não é importante, relevar algumas coisas, não relevar. Ter apoio da família. Então, ela tem apoio da família dela, ela tem apoio do esposo, tem apoio da filha. E ela, principalmente, que a gente passa, gente, metade da nossa vida a gente passa trabalhando. Metade da nossa vida a gente está aqui no trabalho. Então, é uma outra família. É o que ela mesmo falou. É uma outra família. Tem que tomar conta dessa família para poder a família inteira da Alper dar resultado. Então, são várias caixinhas, como ela falou, realmente que a gente tem que se programar, ver o que é importante e o que não é importante, tá? E a gente poder ter realmente essa saúde, esse controle. Então, tudo isso está finalizando exatamente no que ela falou. Tá? Então, a gente tem como. Não existe uma fórmula mágica, mas tem como, tá? Eu acabei adaptando minha vida, ou seja, já fiz academia às 5 da manhã, como às 11 da noite, né? Então, quando era muito pequena, eu colocava minha filha para dormir, deixava ela com meu marido e falava, vou ali rapidinho e já volto, porque é exatamente isso. Enquanto a gente não consegue fazer com que você esteja bem consigo mesma, você não consegue transmitir isso para os demais, né? Então, sem dúvidas, o autocuidado eu acho que é o principal caminho. A minha formação como psicóloga me ajudou muito a conseguir trabalhar toda essa saúde mental, ou seja, compor ali de que, ok, se eu fracassar em alguns momentos, se eu não for a melhor, e nem ser a melhor, mas trabalhar no objetivo, ter um objetivo, um foco, trabalhar a gestão de tempo para isso e entender que em alguns momentos, ok, deu certo, a gente conseguiu encaixar, em outros talvez não, né? Trabalhar a frustração e a forma como você vai absorver ela, sem dúvidas, faz toda a diferença para a síndrome da Mulher Maravilha. Então, eu acho que concluindo aqui, quando a gente olha para a síndrome da Mulher Maravilha, ela tem 2 viés. O viés do maravilhoso, do que, poxa, você faz tudo muito bem, e às vezes você vai errar, mas ali para você tá legal. Então, talvez essas sejam aquelas mulheres que responderam aí dentro do questionário, que são as Mulheres Maravilhas. E aquelas que responderam que não, ao mesmo tempo sabem que se esforçam, mas que ao mesmo tempo não conseguem absorver tudo, ter sucesso em tudo e encaixar todas as caixinhas. Então, ok, tá tudo certo também. Então, dentre a pergunta, não existe resposta certa. E muito da forma como você vai encarar essa metáfora. É isso aí. E aí, Laine? Perfeito, Thay. Obrigada pelo seu depoimento. Assim, é incrível a gente saber, né, que como a gente estava discutindo e foi o tema da nossa webinar, a gente não precisa dar conta de tudo, né? E trabalhar a frustração é extremamente importante, né? Porque esse é um viés que vai pesar, principalmente na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, né? Então, assim, tudo bem, a gente não vai ser 100% o tempo inteiro. A gente vai errar como mãe, a gente vai errar como filha, como esposa, como profissional, né? Mas a gente precisa se adequar, né? Fazer essa gestão de tempo que a Thay também trouxe para a gente, que é muito importante, né? Devagarzinho e aos pouquinhos a gente consegue se organizar para tentar manter o mais redondo possível esse ciclo, né? Esse círculo que a gente vive da nossa carreira, dos nossos tempos de qualidade que a gente precisa ter, né? O tempo de lazer, para viajar, para ler um livro. Né, Lai? Equilíbrio. Exatamente. Tudo em equilíbrio. Eu costumo falar muito para minha equipe que a gente tem vários pratinhos, seja o pratinho pessoal e seja o pratinho profissional, e que os dois nunca vão estar no mesmo patamar.
mas eles integram uma única coisa, porque a gente está falando de uma única pessoa, né? E aí, quando a gente tem esses pratinhos rodando, um vai estar aqui e o outro vai estar um pouco mais para baixo e vice-versa, mas eles não podem destoar muito, porque quando eles destoam muito, a gente acaba perdendo equilíbrio e para recuperar essa diferença fica mais difícil. Então, acho que é basicamente falar de equilíbrio, né, dentro do todo aí dessas milhões de funções e pratinhos que a gente acaba equilibrando no dia a dia. Exatamente. E agora, né, já que o pessoal respondeu a nossa primeira etapa das perguntinhas, a gente tem a nossa segunda etapa delas também, tá? Então, não era... Eu esqueci de pedir para vocês não fecharem. Agora fechou, começa tudo de Minha novo. cabeça tá péssima. Não tem problema, até melhor, que tem mais gente, acho que vai ficar melhor. Vamos recapitular, tá? Vamos fazer aqui Overview. Vamos voltar. Então, as pessoas que não responderam vão responder a primeira etapa. Para quem já respondeu, não precisa responder de novo, só vai responder a partir da segunda etapa, tá bom? Então, vou soltar aqui as primeiras perguntas para quem entrou depois responder aí para a gente. E quem já respondeu vai aguardar aí para responder a segunda etapa da nossa interatividade de hoje, tá? Então, Olá, deixa 30 segundinhos só, pessoal. Tá. Vamos deixar só 30 segundos, Então, pessoal, para poder... Vou dar 30 segundos, tá, pessoal? Baixar aí. Tá. Quem não respondeu, aponta a tela e a câmera do seu celular para o QR Code ou pode acessar o link, né, www.mente.com e colocar esse código aqui que está em destaque, tá? Faltam 15 segundos. Vai falando aí meu cronômetro, tá, Dó? Tá bom. Olá, eu coloquei aqui no chat também o código e o site, tá? Tá Pronto. bom, tá, obrigada, Pode liberar. viu? Pronto. Passar para a primeira pergunta para quem não respondeu, tá bom? Você se enxerga como uma Mulher Maravilha? Agora tá fácil mais de responder, né? Depois de toda essa explanação que a Thay trouxe, principalmente desse referencial aí, de como a gente se enxerga, né? Olha, 30 não, sim. Tá equilibrado sim, também, tá viu? ganhando, viu? Mas a gente ainda teve mais sim do que não. É isso aí. Vamos lá. Para quem não respondeu, segunda pergunta. Você tem dupla jornada? Né? Você trabalha e concilia o seu trabalho com a sua família? Então, a maioria esmagadora, né? Sim, tem dupla jornada, né? Vamos lá, será que vai chegar mais alguma resposta? 54, 11 não, 55 está chegando. Lembrando que é para quem não respondeu, tá, pessoal? Quem já respondeu não precisa responder mais essa primeira etapa. Terceira pergunta. Em algum momento você se sente sobrecarregada? Olha, sim, disparado também. Olha. E a última pergunta para quem ainda não respondeu. Como você se sente hoje com relação à sua saúde? Você prioriza a sua saúde, acha que está em dia, ou não prioriza e sente que precisa se cuidar? Olha, bronquinha. Bronquinha, pessoal aí. Bronquíssima. Bronquíssima, puxãozíssimo de orelhíssima. É isso aí. Mas o bom é que a partir de agora o pessoal já vai começar a se cuidar, né? Porque agora não tem desculpa. A gente falou, o Doc falou, eu falei, a Thay falou, né? Então, não tem desculpa mais para não cuidar dessa saúde, tá? E agora vamos para as próximas orientações. A gente ainda quer conhecer mais um pouco de vocês, tá? Então, vamos passar para a segunda etapa. Todos irão responder apenas com uma palavra, tá? Então, eu vou soltar a pergunta e vocês me respondem com uma palavra. Pensem direitinho na palavra que vocês vão colocar
que a gente vai formar uma nuvem de palavras bem bonita para trazer alguma reflexão aqui para vocês dessa tarde de hoje com o nosso bate-papo sobre o mito da Mulher Maravilha, tá? Então vamos lá, todos apostos. Vou soltar a primeira pergunta, lembrando que é para responder apenas com uma palavra. O que você tem mais orgulho de ter conquistado até aqui? Vamos lá, valendo em uma pergunta. Uma palavra. Amor, trabalho, família. Fé. A Mari respondeu fé. Faculdade. Liberdade financeira. Carreira. Famílias. Independência. Minha família. Maturidade. Carreira profissional. Trabalho, casa. Liberdade, casa. Projeto Pescar. Esse foi show. Esse foi bom, hein? Boa. Caráter. Sabedoria. Felicidade. Vamos lá. Todo mundo respondeu? Vamos lá. Uma palavra. Mas a família está ganhando, hein, Lai? A família está em destaque, né? A gente vê o quanto a família é importante, né? É importante. Na nossa vida e o quanto as pessoas se sentem orgulhosos dessa conquista, né? De ter esse bem aí precioso que é a família. Então, a família teve um ponto de destaque aqui na nossa nuvem de palavras de orgulho de vocês, né? Isso aí. Isso é bem legal. Agora, próxima pergunta. Em uma palavra, coloquem aí o que te descreve. Se descreva em uma palavra. Independente. Persistência, determinada. Guerreira. Resiliência. Altruísmo, amiga, determinação, corajosa. Guerreira está em primeiro, hein? Guerreira e resiliente. Resiliente. Ó. Independente também. Ah, tá aqui, ó. Muitas mulheres aí, independentes, fortíssimas. Ó, gente, só para passar para vocês, a Michelle respondeu que é o Projeto Pescar, tá? É um projeto para jovens em situação de vulnerabilidade social, 16 a 19 anos, aqui no Macro Butantã. Aê, legal, hein? Que lindo! Parabéns, Michelle. Parabéns, Michelle. Que legal, que bacana. Tem 19 jovens assistidos, tá, gente? Olha que legal, tá? Que legal. Então, parabéns, viu, Michelle? Ó, resiliência, guerreira e determinada. Então, vamos às nossas... Independente aí. Determinação também foi uma palavra bem utilizada nessa palavra que vocês acham que descreve vocês, né? Então, é um ponto positivo querendo ou não, é um autoconhecimento também, né? O que é que vocês acham que move, que é a sua característica principal a ponto de te descrever, né? Como pessoa, como mulher, como mãe, como profissional, como o ser integral que você é. Né? Olá, e a resiliência vai falar de tudo, na verdade. É isso aí, exatamente o que a gente estava conversando, né? De não deu certo, não desempenhei como eu gostaria, errei como mãe, errei como esposa, é o resiliente, do ok, vou começar de novo, né? E não desistir daquele papel e daquela função. Faz total sentido aí, acho que a palavra. Muito Perfeito, bem. Thay. E a nossa última perguntinha, né, de hoje, lembrando que é para vocês responderem em uma palavra, né? Uma palavra, uma mudança. O que é que vocês acham que vocês devem mudar apenas Respire, calma, arriscar, trabalho, segurança, teimosia, ansiedade, trabalho. Ó, calma e ansiedade. Autocuidado. Tá? Nossa, ansiedade. Eu acho que eu também escreveria ansiedade aí, viu? Eu nem preciso explicar, né? Eu me vejo nessa ansiedade muita. Então, ansiedade, coragem tiveram destaque aqui também. Paciência também seria uma palavra que eu colocaria, viu? Vida saudável. Autoavaliação, segurança.
tristeza, Teimosia, estresse, saúde mental. Mas a ansiedade está ganhando todo mundo, hein, gente? maturidade e controle emocional, chorar. Tem alguém chorando aqui, hein? Recomeçar foi legal também aqui, ó. Sempre, né? Respire. Isso é importante, né? Mas ansiedade, assim, ganhou Ganhou. em disparado, né? Muito legal. E essa foi a nossa nuvem de palavras de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que chegaram algumas pessoas responderam aqui no chat, né? Agora que eu tô vendo. E tem uma pergunta aqui do André, eu acho. Né? Gostaria de saber se é possível entrar em algum programa entre a Depende Alper da e operadora, GFT. né? Depende da operadora. Tem operadora que já tem esse médico da família, tá? Então, a gente precisa só ver com você se a sua Procurar o operadora já tem. RH, né, doutor? Procurar o Daí o RH que já RH deve vai nos saber, tá? acionar aqui. É isso. Pessoal, tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para mim, para o doutor, para a Thay, né? A gente ainda tem aqui uns minutinhos para tirar essas dúvidas de vocês. A gente gostaria também de ouvir o que vocês acharam, né, do nosso modo de interatividade de hoje, se vocês gostaram, se está aprovada essa dinâmica, o que é que vocês acharam sobre o tema, né? Então, podem colocar aí, digitem aí sem medo de ser feliz, viu? A gente aceita críticas também, porque as críticas são sempre para a gente melhorar, né? Ó, tá chegando vários elogios, É isso aí, hein? ó. Palminhas, Aê! palminhas. Foi maravilhoso, parabéns, muito legal, adorei o tema, foi maravilhoso. Parabéns, pessoal, foi ótimo. Sempre importante refletir sobre esse tema, muito bom, parabéns. Ah, chegaram muitos elogios, né? Aí a gente fica com o coração Suspeitos, né? quentinho, né? Somos suspeitos, né, doutor? Os âncoras da Webinal, de saúde. Agradecem os elogios, né? Com esse trio, somente sucesso, muito esclarecedor, parabéns. Parabéns, adorei. Interativo, muito bom. Legal, Os jovens gente. estão Muito bom. parabenizando vocês. Pessoal, é isso, né? Acho que não chegou nenhuma dúvida. Thay, parabéns por expor a sua realidade. Chegou aqui esse elogio para Thay. Obrigada, pessoal, pela oportunidade, enfim, por poder compartilhar aí com vocês e estamos à disposição para as próximas. Com certeza. Agora chegou uma mensagem aqui da Edileuza. Agendei agora a minha consulta. Olha, a gente Aê, já Edileuza! Uhul! fazendo a Isso aí. Muito bom. diferença. É isso aí, Edileuza. Parabéns, viu? Então é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui hoje a nossa 10ª edição da Webinal de Saúde. Espero que, de alguma forma, a gente tenha impactado com esse tema a vida de vocês. Não esqueçam, sejam multiplicadores de informações. Então, levem tudo que vocês aprenderam aqui hoje com a gente para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho que, por alguma eventualidade, não puderam estar aqui com a gente hoje, nessa tarde, né? E muito obrigada, aguardamos vocês na próxima edição de novembro, né, com mais um bate-papo legal. E é isso, obrigada, Thay, pelo convite, foi assim maravilhosa a sua participação. Doutor, obrigada mais uma vez, né, por ser essa dupla sensacional. E é isso, pessoal, obrigada, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.